Bom dia, Araxá! Começa agora o programa Bom Dia Prefeito. Muito bom dia, Araxá. Estamos dando início a mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Hoje é sexta-feira, 26 de outubro de 2018. Prefeito Araceli, muito bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Araxá. Estamos aqui mais uma vez para esse contato nosso com a cidade. Prefeito, nós teremos nesse final de semana mais um dia histórico para a democracia brasileira, né? Teremos aí a votação do segundo turno das eleições para presidente e para governador. Eu diria mais que é um dia histórico para a afirmação da democracia no Brasil. Eu acho que esses dias que antecedem o final do pleito para a presidência da República, principalmente com essa situação de radicalização entre esquerda e direita, que já tinham sido eliminadas do processo político brasileiro, que volta com muita fúria, eu entendo que essa fúria pode estar significando o completo desaparecimento desses setores que estão agonizantes na democracia brasileira. Eu não acredito na existência de uma esquerda forte e ideológica, como não acredito e não aceito uma direita também autoritária e com todas aquelas condicionantes da força sobre as prerrogativas constitucionais. Eu acho que nós estamos no final de um ciclo e começando um ciclo novo. Prefeito, e como que será a segunda-feira no país pós-eleição? Depois da exacerbação que houve, tanto da esquerda como da direita, quando dois candidatos, insuflados principalmente pelos meios de comunicação e por aquelas figuras mais radicais, eu acho que a segunda-feira, não digo que seria uma ressaca eleitoral, mas a segunda-feira será o reencontro do país com a sua predestinação histórica. O Brasil não tem vocação de esquerda e nem vocação de direita. Acho que nós estamos chegando no final e no início de um ciclo novo para esse país. Portanto, eu espero que o candidato a ser eleito no próximo domingo represente o alvorecer de um novo país e de um novo sistema de convivência entre as forças que politicamente são antagônicas, mas que, olhando para o país, se unem para enfrentar as nossas dificuldades. Eu acredito que esse momento que nós estamos vivendo é um momento passageiro e que na segunda-feira esse país amanhecerá renovado, uma nova visão. Portanto, será o final de um ciclo e a abertura de uma nova etapa no rumo do nosso desenvolvimento. É o que eu espero, é o que eu sinto. Acho que o período da força já passou. Eu acho que a ideologia de esquerda, esse país não tem mais ideologia, nem os partidos políticos. Eles têm ranços, às vezes, de ideologias passadas, mas que não foram renovadas, até porque as pessoas são as mesmas. Então eu acredito que nós teremos, a partir de segunda-feira, o país será repensado através daqueles que vierem assumir o seu comando. É o que a nação espera, é o que nós esperamos, é o que o Estado espera também. Araceli, o primeiro turno transcorreu com muita tranquilidade em Araxá. É importante que o eleitor mantenha este mesmo comportamento no segundo turno das eleições aqui na cidade? Olha, é importante. Araxá, você perguntou bem, eu acho que Araxá teve uma eleição tranquila, quando os candidatos eram num número muito maior. E isso poderia chamar ao acirramento do eleitor em Araxá, o que não aconteceu. Tudo transcorreu em paz. Da mesma forma, agora com dois candidatos a presidente da República e dois candidatos ao governo do Estado, eu acredito que as eleições em Araxá transcorrerão na maior serenidade, da maior tranquilidade. Quem ganhar vai comemorar, quem perder vai reconhecer que perdeu. Eu acho que política é isso. Política realmente é a consagração do direito concedido ao cidadão para escolher o seu destino. Prefeito, e como que o senhor viu toda a influência nessas eleições das redes sociais? Eu acho que houve um exagero, eu acho que houve realmente um despreparo daqueles que usaram as redes sociais no seu sentido mais perverso que poderia acontecer. O famoso fake news realmente deturpou e muito o processo eleitoral, insuflou a população à violência, criou fatos que realmente não condizem com o sentimento do Brasil. Isso realmente foi um transtorno. Então a experiência não foi boa, mas ela está sendo detectada. Os órgãos de segurança estão atentos.
e estão provando que, apesar da suposta aparência de anonimato que a rede oferece, os órgãos de segurança vão desmascarar todos aqueles que quiseram insuflar o processo eleitoral no Brasil. Eu acho que esse foi o grande problema que nós tivemos. Nós não discutimos as propostas dos candidatos. Nós discutimos as mazelas e os absurdos que foram colocados nas redes sociais por aqueles elementos que queriam realmente, em troca de que eu não sei, deturpar o processo eleitoral. Mas, a partir de domingo, essa situação também estará debelada. Até, inclusive, a presidente do TSE, a ministra Rosa Weber, ela foi ameaçada 4 vezes de morte através do fake news. Então, são situações assim que causam horror, causam-se um espanto, porque o Brasil nunca passou por isso. Mas são pessoas escondidas no suposto anonimato que criaram essa situação. Mas os candidatos também erraram, prefeito, quando ficaram respondendo essas notícias falsas e não apresentaram propostas? Erraram e se esconderam atrás dessas notícias para se fazerem de vítimas. E se fazendo de vítimas, esqueceram que tinham um compromisso com o eleitor, que era apresentar as suas propostas, apresentar aquilo que eles queriam e se propunham a fazer pelo país. Então, o que se discutiu, infelizmente, em maior número no país, foram os ataques grosseiros, infelizes, que foram travados nas redes sociais. Agora, perfil do candidato, a proposta do candidato, a esperança que o candidato poderia trazer, essa ficou na gaveta do esquecimento. Então, realmente, os candidatos talvez até se aproveitassem disso. Muitos compareceram nos debates, outros não compareceram, mas as redes sociais funcionaram. Então, isso acho que foi deprimente. Então, prefeito, esse excesso de informações e discussões nas redes sociais acabou, na sua avaliação, influenciando a decisão do eleitor? Seria uma suposição que eu faço. Foi uma guerra, não é isso, do jogo sujo, do jogo baixo entre pessoas que estavam travando a antipolítica, que o grosso do eleitorado realmente não comprou essa ideia. Eu acho que o eleitor brasileiro vai decidir de acordo com a sua consciência, com o seu conhecimento, porque não se debateu propostas, mas se desnudou muitas vezes os candidatos naquilo que ele tem que fazer. Prefeito, e nesse final do ano, como tem sido a relação do Estado com os municípios, principalmente com relação à parte financeira? Olha, é uma situação realmente incompreensível. Incompreensível não porque o Estado esteja dando assim, sinais de falência, mas incompreensível pela falta de comprometimento do Estado em dar pelo menos uma satisfação aos municípios, uma satisfação aos administradores públicos, satisfação àqueles que dependem do Estado, principalmente o funcionalismo público, quanto à situação do Estado e porquê dos atrasos que estão acontecendo. Eu acho que essa talvez seja a pior das situações. Agora, quanto à dívida do Estado para com os municípios, já é do conhecimento geral, não apenas de Minas Gerais, mas do país inteiro, que os dois estados em condições de insolvência no país, no grau máximo, é o estado de Minas e depois o estado do Rio de Janeiro. São 2 estados que estão pagando um preço caríssimo pela ineficiência da administração. Agora, no que tange a Araxá, eu gostaria de dizer o seguinte: nós temos mais de 30 milhões que são recursos do município, constitucionais, legais do município, que teriam que ser repassados para a prefeitura e não foram repassados. Esses recursos, primeiro, era para pagar o professorado através do Fundeb, pagar as entidades conveniadas com o Estado, que prestam assistência às crianças, assistências na área social, que presta assistência aos educadores das redes particulares, que presta assistência aos projetos que envolvem os problemas mais sérios do município, principalmente, como eu já disse, com as crianças. Esses recursos não foram repassados, quase 10 milhões de reais só quanto ao Fundeb. Então são situações que eu acho gravíssimas. O ICMS que não vem, que pertence ao município, isso é apropriação indébita. O recurso da saúde que não vem, apropriação indébita. Isso onera a prefeitura, onera os serviços essenciais que o município tem que prestar, para não dizer isso no caso do município. Mas e os professores?
e os funcionários do Estado, e o policiamento, e aqueles que recebem do Estado para sobreviver, que estão tendo seus salários parcelados para serem repassados de 3 em 3 meses. Então, são situações, assim, realmente alarmantes. E fica aqui a nossa constatação, nem aviso. O próximo governador que assumir já vai assumir com esse ônus, com esse peso tremendo de repor aquilo que o Estado deve aos municípios mineiros. Como deve ser do conhecimento de todos, a AMM, que é a Associação Mineira dos Municípios, tem constantemente mostrado a ação dos municípios e a aflição dos municípios ante a frieza do governo do Estado. A AMM chegou à conclusão que 9 em cada 10 municípios mineiros não conseguirão pagar o 13º salário. Então, é uma situação realmente aflitiva. E o que é mais grave, a dispensa em massa do funcionalismo. Na quarta-feira, o prefeito de Governador Valadares, que é uma das grandes cidades de Minas Gerais, veio a público na televisão dizer que estava dispensando 1.000 funcionários, porque não tinha condições de pagar o salário desses funcionários. Isso está acontecendo por todos os quadrantes do estado de Minas Gerais. As prefeituras estão dispensando o pessoal, porque não tem como pagar. Então não é apenas essa ação incompreensível do governo do Estado que assusta, mas são as consequências. Os funcionários estão sendo dispensados porque os municípios que recebem recursos do governo do Estado, recursos que lhes pertencem, não estão recebendo. Então, são situações que realmente nos levam a refletir muito a respeito do final do ano e a respeito das obrigações que o novo governante de Minas deverá assumir. Então, são situações muito graves. Prefeito, e qual é a situação em Araxá? Olha, em Araxá, o que eu entendo é o seguinte: a prioridade nossa é com o funcionalismo. A nossa responsabilidade é com o funcionalismo, em todos os setores. Mas nós tivemos uma reunião com os nossos secretários, com todos aqueles que lidam com os funcionários. E nós pedimos a eles, a esses secretários, uma listagem daquele funcionário que realmente é necessário para o funcionamento da secretaria e daqueles que, às vezes, ocasionalmente, são ociosos nessas secretarias, para tomarmos as medidas que tivermos que tomar se elas forem se agravando. Eu acho que o funcionalismo de Araxá, ao longo dos anos, tem dado um exemplo de muito comprometimento com a administração. Por isso, ele tem tido, por parte da administração, esse respeito. Mas nós temos que entender que nós estamos vivendo um período extremamente delicado. Então, é necessário que o funcionário público assuma para valer as suas obrigações. Caso contrário, nós teremos que fazer as substituições necessárias ou as demissões que se fizerem também necessárias. Então, eu acho que isso é problema de gestão. Eu acho que isso é problema de entender a situação que nós estamos vivendo e corrigir as falhas que nós pudermos corrigir. Mas eu espero que, com as medidas que nós estamos tomando, primeiro, nós suspendemos as compras até o final do ano, inteiramente. Só as extremamente necessárias, aquelas que não podem ser postergadas, serão autorizadas. Segundo, nós entendemos que as obras que estão em andamento continuarão em andamento porque elas têm, até em função da Lei de Responsabilidade Fiscal, o respaldo financeiro. Mas nós vamos esperar para autorizar novas obras. Então nós faremos com que aquelas que estão em funcionamento tenham continuidade, mas evitaremos o lançamento de novas obras até que tenhamos condições realmente de saber exatamente qual é a posição do governo do Estado, qual a posição do governo central que entrará e saber como nós podemos administrar a cidade com os recursos que serão repassados. Porque, na verdade, o grande recurso dos municípios são aqueles que são repassados legalmente, constitucionalmente, através tanto do Estado como do governo federal. Então, nós gostaríamos de dizer que dissemos a todos os secretários que, mais do que nunca, a administração tem que agir com muita austeridade, com muita seriedade e com muita disponibilidade. Eu gostaria, inclusive, de repassar para os nossos ouvintes a fala do presidente da AMM, prefeito da cidade de Moema, que praticamente mudou para Belo Horizonte, como ele mesmo confessa em outras entrevistas, mas que está desiludido e um tanto quanto desesperado representando os outros prefeitos. E passa uma mensagem para toda Minas Gerais, dizendo da real situação das prefeituras do nosso estado. Portanto, vamos ouvir o presidente da Associação Mineira dos Municípios, o prefeito de Moema, Gilvan
Lacerda. Antes a gente estava trabalhando com a possibilidade de não pagar o 13º salário, né? Da semana que antecedeu o primeiro turno para cá, nós já estamos tentando acudir para pagar o do mês. Tem diversos municípios que já não pagaram, não conseguiram pagar o mês de setembro até hoje. Quando for em novembro vai ficar pior ainda, porque o governo do estado voltou a confiscar o ICMS, que até então ele tinha parado de confiscar o ICMS, estava confiscando só o Fundeb e deixando de pagar os convênios. Da primeira semana antes do primeiro turno para cá, ele não está pagando ICMS também. Então inviabilizou todas as prefeituras. No final do ano, 90% das prefeituras não dão conta de fechar as contas e continuar do jeito que está. O dinheiro não veio, já inteira 60 dias que ele fez aquela promessa conosco, não veio, ainda está lá em fase burocrática de movimentação. Existe o comprometimento de pagar a gente repasses constitucionais, inclusive nós conseguimos colocar isso na lei, mas não apareceu nada até agora. Prefeito, diante de todo esse panorama, as obras em Araxá paralisaram? As que estão em andamento, não. As que estão em andamento, como eu já disse em outro programa, eu vou repetir aqui agora, todas as obras contratadas tinham recursos disponibilizados, em atenção à lei de responsabilidade fiscal, para sustentar essas obras. Portanto, Casa Abrigo, Casa Lar. Talvez a gente inaugure ainda esse ano, porque 95% da obra já está pronta. E é uma grande obra. A Ita do Roça, por exemplo, não vai paralisar. Os recursos que nós precisamos para terminá-la estão alocados. Inclusive, depois de 4 anos, o Estado, a questão de uns 2 meses atrás, remeteu os últimos 2 milhões que ele devia quanto à Ita do Roça. Essa obra não vai parar. Outra obra também é a que nós estamos fazendo, aquela ligação da Damas Dumont com a Washington Barcelos no Parque do Cristo. Essa obra não vai parar. Então, as obras que estão em andamento não irão parar, porque elas têm recursos, porque dentro desse processo de gestão, os recursos têm que estar garantidos. O tapa-buraco não vai parar. Agora, lamentavelmente, quem está andando por aí vê que nós estamos num período assim, todo próprio do momento que nós estamos vivendo. Você tapa o buraco, vem um mato agora. Agora nós vamos enfrentar a situação de cuidar dos jardins, cuidar das praças e aproveitar o momento para pedir àqueles donos de lotes vagos que façam o mesmo também. Que não deixem a cidade se transformar novamente como nós a encontramos, com todos os lotes vagos se transformando em verdadeiras florestas dentro da cidade. Então esses lotes vagos têm que ser policiados para que realmente eles não agravem a situação. A parte da prefeitura está sendo feita. Eu vou dizer também, Alexandre, algo muito importante. Os serviços essenciais não vão parar. Eu estive essa semana lá na UPA, devia ser mais ou menos 11 horas da noite, ela estava superlotada. Todos os pacientes sendo atendidos. Nós tínhamos 4 ou 5 médicos lá e um corpo de enfermagem muito grande atendendo aquele pessoal. Durante o dia também, todas as unidades de saúde estão funcionando plenamente com todos os medicamentos. Nós não temos deixado faltar nada na área de saúde. Da mesma forma que estamos fazendo isso na área de educação. Inclusive assumimos, contrariando até um posicionamento nosso de evitar despesas da agora para frente, nós assumimos 153 crianças da creche Vovó Sérgia, o que custa para a prefeitura. Contratação de mais 17 professoras. E já colocamos essas crianças na rede da prefeitura. Esses serviços essenciais, eles não param. A saúde, a educação, a segurança, enfim, esses serviços fiquem tranquilos. Eles vão continuar. Vamos evitar até que se clareie mais os horizontes, não é isso? Se clareie mais a realidade que nós vamos enfrentar para determinar novas obras. As obras que foram também colocadas em licitação, elas estão em licitação. Porque antes de colocá-las, nós tínhamos que ter o recurso. Então a cidade não para, isso eu garanto. Nós temos que trabalhar com um problema pontual que apareceu agora, que está se agravando agora, mas a cidade não para. Prefeito, essa semana o senhor se reuniu com os diretores da UniAraxá para definir uma parceria com o Centro Universitário? Olha, nós tivemos uma reunião muito importante com a UniAraxá, com a sua direção, e praticamente ficou fechado um acordo para transformar aquela fazenda que foi adquirida para a implantação da EPAMIG, que a devolveu ao município. Nós estamos resguardando parte daquela fazenda, se não me engano, até 30 mil metros, para a implantação do SERAD, que é um compromisso nosso também com o governo do estado. O restante será repassado para o UniAraxá, para a montagem da Fazenda Escola. Essa Fazenda Escola que deverá se transformar em diversos cursos a diversas áreas do setor agropecuário em nossa região, atraindo para Araxá alunos e professores e atraindo para Araxá uma dinamização e um crescimento maior na área voltada para a agricultura, que é um dos grandes negócios que hoje sustentam a economia nacional.
Então eu acho que nós vamos dar àquele setor uma destinação realmente digna da sua localização e, no nosso entendimento, até da sua predestinação. Então nós estamos apostando naquele setor, os professores estão entusiasmados, o Unirachá está entusiasmada. Eu acho que será uma escola fazenda que terá um alcance regional, porque nós estamos numa região voltada para a agricultura, para a pecuária. Então eu entendo que nós estamos realmente finalizando um processo que dará uma dimensão muito grande, não apenas a Unirachá, mas ao agronegócio em nossa cidade. Assim que finalizarmos esse processo, nós o levaremos à Câmara Municipal para apresentar aos nossos vereadores e mostrar que aquela escola será um referencial em toda a nossa região. Prefeito, e como fica a situação dos funcionários que já trabalham naquele local? Os funcionários que lá estão, aqueles que trabalham realmente no plantio do hortifrutigranjeiro, aqueles serão cedidos ao Unirachá, que com seus alunos também trabalharão na ampliação daquele serviço do hortigranjeiro, com o qual nós pretendemos abastecer todas as escolas de Araxá, todas as unidades sociais da nossa cidade, enfim, fazer aquilo que nós já fizemos no passado, que o hortifrutigranjeiro será produzido em Araxá através da ação do município, agora junto ao Unirachá, para abastecer todas as entidades assistenciais e as caixas escolares do nosso município. Então eu acho que também é um fator que agrega nisso mais um resultado positivo para o desenvolvimento e para o crescimento da nossa cidade. Agora eu gostaria de ressaltar bem para conhecimento dos nossos ouvintes que nós estamos estudando todos os aspectos jurídicos. A Prefeitura, inclusive a própria Unirachá, já acionou o Ministério Público de Araxá e teve a anuência do mesmo. E a Prefeitura para uma cessão de uso, ela não doará a área. A Prefeitura continuará como proprietária da área, fará uma cessão de uso, o que dará àquela fazenda uma destinação útil e educativa para a nossa juventude e para o crescimento da região. E tudo isso será repassado ao conhecimento da Câmara Municipal de Araxá para participar desse projeto que eu entendo que na área educacional talvez seja uma das grandes realizações do município nesses últimos anos. E como fica a questão ambiental dessa região, prefeito, onde está localizada a fazenda, a partir dessa parceria? Eu vejo com muito otimismo essa parceria que a Prefeitura está fazendo com a Unirachá quanto à cessão dessa fazenda, primeiro porque ela vai preservar, não é isso, os nossos mananciais, as grandes reservas de água que ainda restam em Araxá estão naquela localidade, então vai haver uma preservação ambiental e do subsolo. E o que é mais importante, pode ser inclusive a continuidade da educação das crianças que saem do pequeno jardineiro com aquela vocação voltada, não é isso, para o plantio, para a agricultura. Eles poderão ter, nessa escola fazenda, a continuidade do seu aprendizado. Então eu acho que isso aí cria uma variedade de ações que podem ser conjugadas com a ação do ensino e com a participação da Prefeitura, a participação das empresas. Isso realmente um empreendimento que pode ser, inclusive, uma referência para outros municípios que têm essa vocação, essa condição de transformar esses locais em escolas de realmente formação de pessoal. E com essa boa notícia para Araxá, Araceli, nós chegamos ao final de mais uma edição do programa Bom Dia, Prefeito. Olha, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos que aqui estão, aos nossos companheiros do setor de comunicação da Prefeitura, cumprimentar a população de Araxá e dizer, por fim, que nós esperamos que essas eleições transcorram, como eu disse no início, na maior harmonia, na maior paz em nossa cidade. E que a partir de segunda-feira, não só Araxá, mas todos os brasileiros possam colher os frutos de ter votado acertado, de ter prestado mais uma homenagem ao sistema democrático brasileiro. Então, é com essas palavras que eu encerro aqui e deixo o meu abraço a cada araxaense e os meus agradecimentos. E até a próxima semana. Termina aqui o programa Bom Dia Prefeito. Um abraço e até a próxima semana.